Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 3. O atributo da eternidade. Olá, eu quero estudar com você nesse momento o atributo da eternidade divina. E para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Esse é o texto base que nós vamos usar para estudar esse atributo nesse momento. Salmo de número 90. O texto diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar? Deus eterno, nós queremos reconhecer a tua grandeza. E esse texto que está diante de nós faz isso. Entre outras coisas, ele mostra quão grande é o Senhor por meio da tua eternidade e quão breve nós somos. E diante desse fato, Deus, que o nosso coração ele encontre entendimento na tua palavra, para que nós o reconheçamos como Deus eterno, como Deus que cuida de todos os aspectos da nossa breve vida. E assim nós louvemos ao Senhor e engrandeçamos o teu nome. Ser com esse nosso tempo, Deus, nós pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. As Escrituras, elas são permeadas por esse conceito de um Deus que é eterno. Eu quero rapidamente olhar para algumas passagens bíblicas com você antes de nós entrarmos especificamente aí no Salmo de número 90. Isaías 26, versículo 4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Pouco mais para frente, no capítulo 40 de Isaías, versículo 28, o profeta diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Pouco mais à frente, no capítulo 57, no versículo 15, Isaías vai dizer: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão vai dizer: Deus faz tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do nome anseio pela eternidade. Mesmo assim,
este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Somente alguém que é eterno é capaz de colocar no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. Lá no Salmo 2 nós temos vários versículos que falam sobre esse mesmo conceito. O versículo 12 do Salmo 102 diz: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. No versículo 24 ele diz: Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Versículo 26 ele continua dizendo: Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. E o versículo 27 conclui aí no Salmo 102, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Lá ainda em Jeremias capítulo 10, versículo 10, o profeta vai dizer assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Ainda ali no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 21, versículo 33, nós temos a seguinte expressão: Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. No Novo Testamento, igualmente, nós temos várias passagens que falam acerca do aspecto da eternidade de Deus. Por exemplo, 1 Timóteo 1,17, Paulo vai dizer: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Em 2 Timóteo 1,9, ele vai dizer assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, antes de Deus criar a história, a graça já estava atuante de maneira eterna. Efésios 1,4 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 1 Coríntios 2,17, Paulo vai dizer: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Queridos, Deus criou o tempo. Ele existe antes do tempo, portanto, ele se encontra fora da dimensão tempo em que você e eu estamos. É interessante que existem 3 tipos de seres e a relação deles com a eternidade é diferente. Por exemplo, os animais. Os animais, eles têm começo e têm fim. Os animais não vão viver para sempre. Já os seres humanos e os anjos, eles têm começo, mas eles não têm fim. Então os animais, eles têm começo e fim, os seres humanos e os anjos, eles têm começo, mas eles não têm fim, e Deus não tem começo e não tem fim. Deus é o único que é puramente eterno. Em Gênesis 1:1, nós vimos que o tempo começou com Deus. Aliás, Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Queridos, Deus criou o tempo. Se Deus estivesse limitado pelo tempo, ele não seria Deus. O tempo seria Deus. Mas Deus é Deus e o tempo é um servo de Deus apenas. Deus criou o tempo, o espaço e a matéria nessa ordem. Porque o tempo é necessário para a matéria ser colocada. E o espaço é necessário para ter onde colocar essa matéria. E é interessante que esses 3 aspectos, tempo, espaço e matéria, estão descritos ali em Gênesis 1. Descritos não, eles estão mencionados ali em Gênesis 1:1. E cada um deles tem 3 dimensões. Por exemplo, o tempo ele acontece em presente, passado e futuro. O espaço ele é descrito em largura, profundidade e altura. E a matéria ela é descrita em sólida, líquida e gasosa. Todos eles são interdependentes. Deus é trindade, queridos, e a trindade ela é eterna. A trindade sempre existiu. Por exemplo, lá em Hebreus 9:14, nós temos a menção
o autor de Hebreus vai chamar o Espírito Santo de Deus de Espírito eterno. Jesus Cristo, nós sabemos que Ele é eterno, Colossenses 1 vai dizer isso. E se Jesus Cristo é Deus, então automaticamente Ele é eterno. E se Ele é eterno, automaticamente Ele é Deus. Colossenses 1,17 vai dizer que Jesus é antes de todas as coisas. Antes da criação do mundo, por exemplo. É interessante que Cristo não apenas existia antes mesmo dele nascer, mas Ele mesmo criou a sua própria mãe. Ele existia antes de criar qualquer coisa, antes mesmo de criar o tempo. Lá em Apocalipse 1:8, nós vemos Deus dizendo ao profeta João: eu sou o Alfa e o Ômega. No Antigo Testamento nós temos 438 referências a Olam, El Olam, o Deus eterno, e as suas mais variadas expressões. No Novo Testamento, a ocorrência do termo Aion, embora não seja especificamente mencionando a pessoa de Deus, ela acontece 165 vezes no Novo Testamento. Então, a gente tem esse Salmo de número 90, em que Moisés vai pedir ao Senhor que nos ensine a viver de acordo com o tempo de Deus e não o nosso. Para que nós não nos esqueçamos quem nós somos. E nós não nos esqueçamos do que Deus fez por nós. Moisés começa a meditar nesse que provavelmente é o salmo mais antigo que nós temos registro, nas coisas que valem a pena. Hoje você e eu nos esquecemos de meditar naquilo que tem valor. E Moisés medita em como ele vê a mão de Deus nas suas mais variadas experiências. O mesmo Deus misericordioso é quem coloca a sua mão em momentos de dificuldade, como em momentos de alegria. E eu quero sugerir a você uma divisão tripla aí desse salmo, e é dessa maneira como a gente vai olhar para esse salmo. Os versículos 1 e 2, Moisés vai meditar na grandeza do Senhor, no atributo da eternidade. Nos versículos 3 a 11, Moisés vai meditar, por outro lado, na pequenez do homem e na brevidade da sua vida diante da eternidade de Deus. E aí nos versículos 12 a 17, Moisés vai encerrar, clamando por uma vida que tenha significado diante da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Rapidamente, os versículos 1 e 2, diz assim o texto: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés está dizendo que o cuidado de Deus é eterno porque Deus é eterno. O termo que inicia o salmo aqui, Senhor, Adonai, diz respeito àquele que governa o mundo, aquele que é Senhor de todas as coisas. E aí ele vai dizer, Tu és o nosso refúgio. O termo traduzido aqui por refúgio traz a ideia de habitação, de moradia. E é interessante nós pensarmos que esse salmo foi escrito durante o vagar do povo de Deus pelo deserto. Justamente numa condição onde eles não tinham um teto específico. Eles vagavam, iam de um lugar para o outro. Então, do ponto de vista humano, eles passaram 40 anos sem um lugar fixo de habitação. Mas do ponto de vista correto, que é o que Moisés está mencionando aqui, Deus era aquele que provia abrigo, Deus era aquele que provia cuidado, Deus era aquele que provia proteção. Em que momento que esse cuidado, abrigo e proteção, eles estavam com o povo de Israel? Moisés vai responder, sempre. É impressionante, nós vemos o cuidado presente do Senhor para com a nação de Israel desde sempre. Não há um único momento em que a nação encontra-se desamparada por Deus. E ele vai dizer, terminar esse primeiro versículo dizendo, de geração em geração. Um cuidado então que é seguido de todos aqueles que confiam no Senhor. Isso que foi evidenciado por Moisés no deserto é a realidade de todo aquele que no Senhor confia hoje e para sempre. Um vasculhar rápido na sua vida e você é capaz de perceber inúmeras situações em que você percebeu Deus cuidando da sua vida, embora em todos os anos da sua vida, em todos os dias da sua vida, Ele esteja cuidando de você, mesmo que você não perceba.
Versículo 2 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Inspirado então por Deus a escrever, Moisés faz uma das declarações mais importantes a respeito do Senhor em todas as Escrituras. É o fato de que Deus é eterno. Agora, o que significa isso exatamente? Charles Ryrie vai dizer: a existência de Deus não possui início nem fim. Ou seja, a existência dele se estende infinitamente ao passado e ao futuro, obviamente do nosso ponto de vista humano. O que mais significa isso? Significa que Deus nunca veio à existência ou que nada fez com que Deus viesse a existir. Esse é um conceito chamado na teologia de aceidade, ou seja, derivar a sua existência de si mesmo. Somente Deus fez isso. No caso de Deus, então, o único que pode declarar verdadeiramente isso, Deus existe por si próprio. Ou seja, ao contrário do homem, Deus não depende, nunca dependeu, nem nunca dependerá de nada, nem de ninguém para existir. E isso está relacionado com um outro atributo de Deus chamado a autoexistência. Por outro lado, você e eu, bem como Moisés ali na realidade do Salmo 90, só existimos porque Deus assim nos permite. Aliás, o próprio contexto do Salmo 90 nos ajuda a compreender essa realidade. E eu quero falar rapidamente desse contexto para que você entenda em que momento Moisés vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Se você for para o livro de Números, nos capítulos 13 e 14, nós temos então o contexto de quando esse salmo foi escrito. E nesses capítulos nós temos o povo de Israel se revoltando contra Deus. O que aconteceu? Deus enviou espiões para a terra de Canaã, a fim de fornecer informações e de encorajar a nação de Israel, uma vez que eles estavam próximos dessa terra. E é importante lembrar aqui que a terra era prometida por Deus, ou seja, um presente vindo do Senhor. Mas o povo foi desencorajado a obedecer ao Senhor por meio dos espias que semearam medo e semearam desconfiança entre o povo de Deus. Apenas 2 dos espias, Josué e Caleb, se mantiveram firmes no seu intuito de obedecer a Deus. Observe lá em Números capítulo 14, versículos 7 a 9. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Queridos, isso aqui é uma evidência muito grande de alguém que vive pela fé. Alguém que, apesar dos obstáculos da vida, é capaz de pronunciar sua confiança absoluta em Deus e ter a disposição de seguir em frente. Agora observe a reação do povo, um pouco mais para frente. A comunidade toda falou em apedrejá-los. Josué e Caleb então dão um relato que é positivo, enquanto os outros 10 espias começam a semear medo e temor diante do relato que eles apresentam. E a decisão então do povo ali presente é de apedrejar Josué e Caleb. E aí quem reage de maneira santa é o Deus eterno. Observe o que Deus diz nos próximos versículos. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, diz o Senhor, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade,
Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão no deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. O que acontece aqui, então, o contexto no qual Moisés vai escrever as suas palavras. É um contexto em que o povo tem uma oportunidade muito clara de confiar em Deus e de viver uma vida alegre, feliz e realizada diante de Deus, mas por conta do seu pecado, eles resolvem desobedecer a Deus. E a consequência é inevitável quando nós desobedecemos a Deus. É nesse contexto, então, que Moisés vai escrever o Salmo 90. Eu queria então que você olhasse comigo para os versículos, para a segunda parte desse salmo, para você ver o que Moisés vai falar a respeito da pequenez do homem. Depois então dele falar da grandeza de Deus, ele vai falar da pequenez do homem. Versículo 3 ele vai dizer: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Moisés então começa a reconhecer que a vida dele é breve. Que é Deus quem determina, o Deus eterno que determina o momento que ele nasce e o momento que ele irá morrer. Versículo 4, ele vai usar uma figura aqui para relatar isso. Ele vai falar: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. É óbvio que alguém que é eterno, 1000 anos não são nada. Eu achei interessante que C.S. Lewis ele vai falar que para eu ter uma dimensão do que Deus é, eu precisaria pegar uma folha que não tem começo nem fim, e aí eu traçar uma linha bem grande, e essa linha eu chamar de eternidade e dizer que Deus vai além dessa folha, de um lado e do outro. Deus está muito além de nós, e para Ele, 1000 anos, como Moisés está dizendo aqui, isso não é nada. O que para nós é muita coisa, para Deus não é nada. Ele vai falar, inclusive, são como o dia de ontem que passou, ou seja, 24 horas, para Deus é a mesma coisa do que 1000 anos, porque Deus é eterno. Ele vai falar, é a mesma coisa do que as horas da noite. É interessante que ele vai mencionar aqui o fato de que ele vai comparar 1000 anos com coisas que para a gente demoram bastante tempo. As horas da noite, ou seja, as horas do nosso descanso, elas são para a gente extremamente importantes, mas para Deus elas não são nada, porque Deus é eterno, infinitamente eterno. Ele vai dizer no versículo 5, como uma correnteza, tu arrastas os homens, eles são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está refletindo a respeito do fato de que a nossa vida passa muito rápido. E que se nós não tivermos a compreensão correta dessa vida, de como Deus deseja que nós a vivamos, essa vida vai ser vivida de uma maneira que é miserável. Versículo 7, ele vai dizer, somos consumidos pela tua ira.
e aterrorizados pelo teu furor. O nosso pecado traz isso sobre nós, todos os nossos dias. E Moisés vai dizer, por que nós somos aterrorizados? Porque o Senhor conhece as nossas iniquidades, versículo 8. Não escapam os nossos pecados, até mesmo os secretos, à luz da tua presença. Moisés está dizendo, nós sofremos nessa vida porque nós não vivemos da maneira como te agrada. Porque nós escolhemos desobedecer ao Senhor, porque nós escolhemos desagradar ao Senhor, porque nós escolhemos ouvir o nosso próprio coração a respeito do que nós temos que fazer e não ouvir a tua própria instrução. Gente, fica muito claro você estudar um texto desse quando você tem à luz desse estudo o contexto que Moisés tinha para escrever esse salmo. Versículos 9 e 10, Moisés vai dizer, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés aqui está refletindo como a vida é fútil sem a bênção do Senhor. Ele fala, passa muito rápido. E se nós não tivermos a compreensão correta, o significado dessa vida, ele não é um significado que é correto. Sem a bênção do Senhor, a nossa vida não tem qualquer valor. Os 70, 80 anos que nós vamos viver no máximo, eles não têm qualquer valor se nós vivemos sem a bênção do Senhor. Há alguns comentaristas que dizem que essa menção de 70 a 80 anos diz respeito às pessoas que haviam saído do Egito e que viveriam no máximo até 80 anos, por conta dos 40 anos que eles tinham para viver ainda no deserto. Então é possível que a menção que ele faz aqui no versículo 10, de chegar a 70 a 80 anos, é como que ele dizendo, existe um prazo máximo para a sua vida. E diante desse prazo máximo que aconteceu por conta do seu pecado, você tem que ter sabedoria para viver de maneira correta. Versículo 11, Moisés vai dizer, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Moisés então está fazendo uma comparação gigantesca aqui. O teu furor é tão grande, ou seja, o teu ódio pelo pecado. Ele é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, Deus, o respeito que o Senhor merece, por mais gigantesco que seja, ele é igual ao teu furor. Ou seja, a tua raiva, a tua ira, o teu ódio, sempre manifestado com relação ao pecado. E diante disso, Moisés faz 3 pedidos a Deus. Um no versículo 12, outro no versículo 14 e outro no versículo 17. No versículo 12, Moisés vira para Deus e diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés está dizendo, Deus, que nós vivamos, e eu peço que o Senhor nos ajude nisso, nós vivamos cada dia, recebendo do Senhor instrução, recebendo do Senhor discernimento, recebendo do Senhor a sabedoria necessária para viver esse dia. Moisés sabe que sozinho ele não dá conta. Sozinho ele não tem condição de viver, então ele faz justamente esse pedido àquele Deus que é eterno, aquele Deus que é onisciente, aquele Deus que sabe todas as coisas, aquele Deus cujo conhecimento é absoluto. Moisés vira para ele e diz, Senhor, me ensina a contar. Que cada dia da minha existência vale a pena, enquanto ele for vivido para o Senhor. Para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés está dizendo, o Senhor é a fonte que eu preciso. O Senhor é a fonte que o nosso povo precisa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. No versículo 14, ele faz uma segunda
um segundo pedido a Deus. Então, em primeiro lugar, ele pede sabedoria vinda de Deus, no versículo 12. Em segundo lugar, ele pede satisfação em Deus por esses anos que estão por vir. Versículo 14 diz: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Moisés está dizendo, enquanto a nossa satisfação estiver no Senhor, é possível viver diariamente alegre. Queridos, isso é uma grande lição para nós. A pessoa transformada por Deus, a pessoa grata a Deus, a pessoa que tem a sua alegria em Deus, ela é uma pessoa que dificilmente reclama. É uma pessoa que dificilmente os dias dela vão afetar o seu humor. Porque a alegria dela se encontra no Senhor e naquilo que o Senhor fez por ela. Em último lugar, no versículo 17, ele pede por transformação por Deus. Em primeiro lugar, então, no versículo 12, ele pede sabedoria vinda de Deus. Em segundo lugar, ele pede satisfação, versículo 14, em Deus. E em último lugar, ele pede transformação por Deus. Ele sabe que Deus é o meio que permite que a vida dele tenha sentido e seja transformada. Versículo 17 diz: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Moisés está pedindo então que Deus transforme essas pessoas. Ele sabe que por ele mesmo, ou que por eles mesmos, as pessoas que compõem o povo de Israel ali, o melhor que eles podem fazer é estar perdidos. Então ele pede: Senhor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus. Nos ajuda a caminhar. O Senhor é quem pode nos transformar. E ele fala: consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O que ele está dizendo aqui é que a vida só pode ter valor e significado. Ou seja, as obras só podem ser consolidadas se elas forem feitas para Deus. O valor daquilo que nós fazemos, o valor daquilo que nós vivemos, só existe quando nós fazemos no Senhor. Talvez uma passagem para você olhar com relação a isso, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Moisés está dizendo: por favor, Deus, nos transforma, nos ajuda a viver da maneira que o Senhor deseja, porque isso é o que nós queremos. No restante do tempo que nós temos vivendo, que a gente viva com sabedoria. Eu quero encerrar com algo que meu avô contava pra gente quando a gente era criança. Inúmeras vezes meu avô recitou isso, e é algo que ficou na minha memória, embora eu precise ler aqui porque eu não tenho a memória que ele tinha. Mas as palavras aqui de Laurindo Rabelo, elas são um lembrete de como nós devemos prestar atenção ao tempo que nós temos, porque um dia nós vamos prestar contas ao Senhor de como nós vivemos nesse mundo. O tempo, de Laurindo Rabelo. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas ócios que contam com seu tempo, fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam como eu, o não ter tempo. Queria que você abaixasse sua cabeça e você se colocasse diante de Deus em oração. Nós vamos orar fazendo esses mesmos pedidos que Moisés fez ao Senhor diante da brevidade da sua vida. Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez e nós queremos reconhecer, Deus, o fato de que o Senhor é eterno. O Senhor não tem início e o Senhor não tem fim. Diferente de nós, Deus, que carecemos da tua orientação, que não somos Deus, nós somos criatura, nós não somos o Criador.
E Deus, diante do Senhor, nós queremos fazer os mesmos 3 pedidos que Moisés fez diante da tua grandeza e da nossa pequenez. Em primeiro lugar, Deus, um coração que é sábio, um coração que depende do Senhor diariamente e encontra no Senhor essa satisfação para viver. Em segundo lugar, Deus, eu peço como Moisés pediu, satisfação nos dias no Senhor. Ele vai dizer no versículo 14, satisfaz-nos com a tua alegria, Senhor. Que o nosso coração seja um coração que busca viver diariamente para Deus e vivendo para o Senhor a gente encontra a alegria que é eterna, a alegria que é verdadeira, a alegria que é duradoura. E por fim, Deus, assim como Moisés, nós pedimos que o Senhor nos transforme. Quem pode consolidar as obras das nossas mãos é o Senhor eterno, e não nós mesmos. Deus amado, nós dependemos completamente de Ti. E nós pedimos que o Senhor ajude nessa caminhada. Não sabemos a duração dela, o Senhor sabe. Mas enquanto o Senhor permitir que a nossa caminhada aconteça, que nós vivamos com um coração que é sábio, vivamos nos regozijando no Senhor e sejamos transformados pelo Senhor. Nós Te amamos, Deus eterno, e nós fazemos isso por meio de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.